Fala, meu lindo! Minha linda! Ó! Ai, lindo, que bom que você tá aqui. Que bom que essa palavra encontrou você. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem há 6 anos atrás. Teria evitado tanta ferida, teria evitado tantas noites sem dormir, teria evitado tanto choro escondido, teria evitado tanta dúvida. Mas que bom que ela chegou para você agora. Vai mudar a tua visão e vai te fazer tomar uma decisão. Amém? Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu quero pedir um favor para você. Curte o vídeo. Só dá um likezinho, é rapidão. Curte o vídeo, comenta qualquer coisa, só por dó mesmo. Comenta: oi gente, tô aqui, tudo bem? Que lindo. Comenta, compartilha, ativa o sininho. E se você chegou na mensagem até aqui, comenta que você chegou. Comenta qualquer coisa, fala assim: eu entendi o que você falou. É só para dar irritado em quem viu depois. Amém? Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui, 7 horas da manhã. E o dia que você entender que começar a semana na presença de Deus muda como a história termina no final, você nunca mais vai ser o mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o meu preferido, o João. Fofinho. João é meu preferido. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu sou quem eu menos gosto. Isso é a palavra. Aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero, quando vi, já fiz. É uma luta. Meu sonho era ser o João, de boa, príncipe lindo, bonzinho, doce, fofoqueiro. Ai, João é maravilhoso. João capítulo 1, verso 10 diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Então eu já sei que ele está falando de Jesus e que ele é o mesmo que estava em Gênesis capítulo de número 1. E o Espírito pairava sobre as águas. Ele não nasce aqui, ele está desde sempre. Amém? Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Todos aqueles que o receberam, ou seja, não é para branco, não é para preto, não é para amarelo, não é para quem tem dinheiro, não é para quem é pobre, não é para quem é rico, é para aqueles que o reconhecem como o único, legítimo e suficiente Salvador. E para estes
deu-lhes o direito de serem chamados Filho de Deus. Irmão, tem títulos lindos que o mundo dá: doutorados, pós-doutorados, mestre, e tanto título, mas nenhum é maior do que ser filho de Deus. Bom, mas é só para aqueles que o recebem. Ai, gente, olha, eu confesso que essa mensagem, ela me pegou primeiro. Ela não me pegou normal. Ela me pegou num dia de angústia. Sabe aquele dia que você ouve o que não queria ouvir? Bom, foi nesse dia que nasceu. Minha esposa estava no colégio, voltou e falou para mim, 2 dias depois, eu acho: sabe o que falaram da gente? Eu sou fofoqueiro, curioso. Eu devia ter falado não quero, mas ela falou, sabe? Eu digo, por favor, conta tudo, não esconda nada. Irmão, eu detesto fofoca incompleta. Eu quero o nome, horário, telefone, CEP, endereço. Eu sou assim. Aí ela disse, falaram que você, quando chega no colégio, tem um rei na barriga, que você não olha pra ninguém, que você só usa roupa de marca e que você se acha. Uau! Aí falaram de mim também. Falaram que eu entro no colégio, que eu sou metida, que eu não olho pra ninguém, eu não sorrio pra ninguém. Ai, meu Deus. Aí ela disse pra mim, bonitinha, mas eu sorrio pra todo mundo. Eu sou a pessoa que mais cumprimenta todo mundo, acho, naquele colégio. Aí eu fiquei pensando, como que eu explico pra ela que o problema não tá nela? Aí eu lembrei, falei, amor, o que falaram que eu sou? Falaram que você não fala com ninguém, você chega e parece que tem um rei na barriga. Eu falei, então deixa eu falar um outro comentário que eu ouvi um dia. Nós vamos fazer um evento em Joinville, na minha cidade, no estádio da nossa cidade, um milagre sobrenatural, incrível, nós morrendo de medo, chuva, vai chover, confusão. No dia eu vi um comentário, a pessoa comentou assim, no meu direct, ela falou assim, esse garoto, ele é carente de atenção. Aonde ele chega, ele quer chamar a atenção de todo mundo. Ele dá oi pra todo mundo, ele ri pra todo mundo, porque ele quer se aparecer. Então peraí, de um lado eu tenho uma pessoa dizendo que eu não falo com ninguém, que eu não olho pra ninguém. Do outro tem dizendo que eu cumprimento todo mundo. Então eu sou um problema, aqui eu sou um problema, aqui eu sou um problema. E aí eu vi um direct na mesma semana de alguém falando assim, você passou por mim e nem me olhou. Uau! Aí, irmão, eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Aí, irmão, a gente tem que ir para a palavra. Por isso que a palavra é refúgio, é socorro, ela ilumina a nossa mente, ela acalma o coração, ela é maravilhosa. Aí eu cheguei aqui, Jesus, the number one, o mais top, o perfeito, sem mácula, sem mancha, incomparável, incontestável, inalcançável, aquele que era, aquele que é. A Bíblia diz, ele veio ao mundo. Uau! Qual é a expectativa? Todos vão amá-lo. O povo dele não o recebeu. Para quem ele veio, falou, nós não queremos você. Aliás, a gente vai perseguir você. E no final a gente vai preferir Barrabás do que aquele que curou, que salvou, libertou, expulsou demônios e tinha poder sobre tudo. A gente vai dizer, solta Barrabás, crucifiquem ele. Jesus. E eu queria te dizer assim, que eu queria ter parado aí,
Mas eu comecei a pensar em todo o cenário bíblico para tentar entender aonde está o problema. Aonde está o problema? O que faz a gente atrair o olhar do inimigo? O que faz você ser atacado? O que faz as pessoas falarem mal de você? O que você precisa fazer para atrair inimigos? Porque isso é uma parada, eu não sei você, mas eu não gosto. Eu não queria que ninguém falasse mal de mim. Eu não queria que as pessoas não gostassem. Eu tenho uma coisa na minha personalidade, que se tiver 10 pessoas na minha frente e 9 estiver feliz e uma me olhar com cara de glúteo, eu paro de olhar para os 9 e fico olhando só para essa pessoa para tentar resolver. Eu fico, será que o problema sou eu? Eu me lembro que isso na minha juventude, eu tive um pastor que um dia falou para mim: para de ser tonto, rapaz. Você se move baseado no que os outros pensam. Começa a se mover naquilo que Deus te chamou. Bom, mas ainda não estava curado. Mas daí eu olho para a palavra, e quando eu lembro da Bíblia, na maior referência foi perseguido. Quando eu lembro dos assessores, dos discípulos, dos apóstolos, foram perseguidos, foram humilhados, foram acusados, caluniados. Quando eu olho para aqueles que vieram depois dos apóstolos, foram perseguidos, foram acusados. Mas todos da Bíblia que foram perseguidos, foram acusados, foram humilhados, têm uma particularidade: eles fizeram o que ninguém fez. Calma, vamos melhorar. Eles ousaram ouvir a voz do Senhor e obedecer o Senhor. Começamos no início, lá em Gênesis. Deus diz para Abraão: sai da tua tenda, que eu te mostrarei. Oh meu Deus! A Bíblia diz que ele obedece ao Senhor e ele também é perseguido. Aí vem Moisés para libertar o povo cativo, antes José. Lembra José? Deus disse para ele, deu um sonho a ele. Então agora ele vai governar o Egito, mas não antes de ser perseguido, humilhado, porque escolheu ouvir e obedecer a voz do Senhor e fazer o que ninguém fez. Veio Moisés, Deus disse: Moisés, liberta o meu povo. Então a Bíblia diz que ele vai para libertar o povo, e o povo que ele estava libertando o condenava, o acusava, o provocava. Moisés, você nos trouxe para morrer no deserto, porque não nos deixou morrer pelo menos no Egito, aonde havia sepulcros para que nós fôssemos colocados. Veja, aí eu confesso que a Bíblia, ela é perfeita, ela é real, mas eu olho a Bíblia, coloco como um óculos nos meus olhos e tento enxergar a minha sociedade. E aí eu vou te falar o que a gente pensa. A gente pensa que só acontece com a gente. A gente pensa que só nós somos o alvo. E aí eu vou te falar. Pense na maior referência sua do mundo. Quem é a sua maior referência a nível mundial? Eu vou te dizer a minha: Billy Graham. O Billy Graham morreu com 99 anos, pregando a mesma mensagem, a cruz, pregando o evangelho. Pregou para quase 200 milhões de pessoas presencialmente. Rodou o mundo, sacrificou a sua vida em prol do amor de Jesus. Para mim, Billy Graham é uma referência intocável. Mas um dia tive a infelicidade de colocar no YouTube Billy Graham, e o vídeo sugerido era um vídeo dizendo que ele era um falso profeta. E eu confesso que naquele dia eu me desiludi. Meu Deus, como alguém pode falar de um homem
que viveu a vida toda dedicando ao Evangelho, e mesmo assim é chamado de falso profeta. Milhares de frutos ao redor do mundo, pregadores que se levantaram, evangelistas que apareceram, frutos e mais frutos. Por que falam dele? Bom, falam dele justamente por causa dos frutos. Quem que é a maior referência do nosso país? Pense no nome, um herói nacional. Para mim, sem olhar para a questão cristã ou olhar para o esporte, para mim um cara incrível, Ayrton Senna. Eu sou fã, eu amo automobilismo. Para mim, que cara. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas esses dias eu vi alguém falando tão mal dele. E eu falei, caraca, o povo é estranho mesmo. O povo não respeita nada. E eu preciso dizer como que a gente resolve a crise. Porque se a mensagem é aprender a suportar o ataque, significa que eu vou ter que criar uma couraça que o que vem de fora não prejudica o que está aqui dentro. Porque o maior problema da nossa geração é gente que não vive o projeto de Deus, não vive o seu propósito, não vive o plano de Deus, porque quando ousou começar, foi atacado, foi humilhado, foi desencorajado e não suportou os ataques. E teve gente que até caminhou mais longe, mas quando viu, não aguentou a pressão. E é por isso que o Senhor me deu essa mensagem, porque eu creio que o Senhor vai prosperar você. Meu Deus, vamos de novo. Eu creio que o Senhor vai prosperar você, que o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar os seus projetos. O plano dele vai acontecer sobre você. Mas eu preciso que você saiba, é por conta disso tudo, de tudo que Deus vai fazer por você, que você vai ser atacado, humilhado, perseguido, caluniado, porque ninguém que Deus coloca a mão, ninguém se torna invisível para os inimigos que aparecem. Ninguém. Portanto, quando levantam-se os inimigos, quando as calúnias se levantam, não olhe para ninguém. Olhe para quem te chamou. Olhe para quem tem poder para fazer todas as coisas. Olhe para Ele. E acabou. Os inimigos irão embora, envergonharão, não suportarão o tempo. Ei, falaram de Jesus, perseguiram, humilharam, mas no final Ele morreu na cruz no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Falaram de José, mas José no final governou o Egito e salvou eles da fome, e foi o período que o Egito mais cresceu na história. Falaram de Noé, mas quando deu 120 anos a chuva caiu, e era ele que estava com a família dentro da arca, e foi ele que deu o reset na terra. Foi através dele. Eu quero que você entenda. Se falaram dessa galera toda, imagina nós, que somos tudo da pá virada. Que é nós, irmão. Eu tenho 30 anos. Eu sou um cabeçudo. Eu tenho 34 anos, irmão. As pessoas têm muito motivo para falar mal de mim. Muito. Sou profissional em dar motivo. E eu não queria. Mas quando você aparece, fica mais fácil de identificar. E a gente não é perfeito, a gente é estranho mesmo. Tem dia que a gente acorda de mal com tudo, que tu não quer ver um ser humano. O quê? Eu sou assim. Eu só não saio de casa nesse dia. Eu não quero escandalizar a fé de ninguém, mas as pessoas têm o direito de dizer, mesmo que eu estou sorrindo, que eu não estou sorrindo. As pessoas podem falar. Só que isso dói, porque não são dos inimigos estranhos, são dos inimigos de dentro. E essa é a pior cicatriz que a gente carrega, porque os nossos inimigos não são os de fora. Os nossos inimigos são aqueles que deveriam nos defender. O problema de Jesus não foi com o gentil, o problema de Jesus foi com o judeu.
problema de Moisés não foi com Faraó. Deus aniquilou os inimigos de Israel. O problema de Moisés foi com o povo que ele estava libertando. E essa é a maior dor que a gente carrega. Porque quando olhamos para isso, nosso coração se abala. Mas eu posso te dizer, tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. Eu vou melhorar. Se você fazer o bem, ou se você fazer o mal, você vai ser atacado. De qualquer jeito. Amém? Mas tem uma forma de você não ser atacado por ninguém. A sua vida vai parecer a Disneylândia. Vai ter só o Mickey e a Frozen. Não vai ter ninguém para te perturbar. Não vai ter ninguém para te incomodar. Não vai ter ninguém para te perseguir. Mas você vai ter que fazer uma coisa: nada. Você não vai poder prosperar. Você não vai poder sonhar. Você não vai poder viver os planos do Senhor. Você não vai poder romper em fé. Você não vai poder dar passos maiores. Você não vai poder ir além. Você não vai poder. Você vai ter que ficar no teu lugar. A pergunta é: você quer isso para você? Sim ou não? Então aceita que dói menos. Você vai ser perseguido, humilhado, caluniado, mas vale a pena, porque o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Vale a pena quando os frutos aparecem, quando a glória dele, quando o nome dele é exaltado. Vale a pena. Vale a pena, 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 vale a pena. Guarda, guarda, guarda. Vale a pena. Agora, eu vou te falar uma parada. Eu tive um dia e que deu um tilt em mim. Eu estava começando, eu era um garoto, eu tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos de idade. 28 anos de idade. Eu falei uma besteira. Só que quando você aparece tudo, certo? E eu falei uma besteira. Só que não era uma coisa assim, nossa, que coisa horrível. Era um. Só que aí eu comecei a ser atacado, assim, ferozmente, como se eu tivesse feito a pior coisa do mundo. E eu vou te falar, irmão, essa é a parte emocionante da vida da gente. É ver o circo pegar fogo e tu tá no meio do picadeiro sem saber o que fazer. Irmão, o pau torou, confusão, o povo falando e comentava em tudo que eu falei. Meu Deus, eu não aguentava mais. Aí um amigo meu me ligou, Fábio Lacerda. Eu quero mandar um beijo pra você, meu irmão. Eu te amo, cara. Foi ele que fez com que a série tomasse a qualidade de excelência que temos hoje. E foi ele que no dia mais difícil ligou pra mim e me deu o pior conselho. Ele é maravilhoso. Irmão, pensa um gordinho maravilhoso. Ei, ó. Ele me ligou e falou: e aí? Tô sabendo o que tá rolando aí. Aí eu comecei: eu não aguento mais, cara. Perseguição, me persegue, oh meu Deus. E eu chorando, lamuriando pra ele. E eu, meu Deus, olha que coisa. Aí eu falei: eu não sei se eu respondo. Eu não sei se eu faço uma nota de esclarecimento. Eu não sei se eu me humilho pras pessoas na internet. Eu não sei o que eu faço. Aí ele falou: eu sei o que você faz. Fala, deleta o teu Instagram. Sabe quando você dá aquela... que fácil. Eu disse para ele: mas a minha rede social é a minha ferramenta de maior alcance para falar de Jesus. Ele falou para mim, ele é muito bom. Ele falou: então, aprenda a absorver impactos e use deles para te fazer ir mais longe. Mude o que precisa mudar, mas não abandone a missão que você carrega. Calma que ele vai melhorar. E quanto aos ataques que você recebeu, quem está falando?
Quem são as pessoas? Quem são as páginas? E eu falei, essa e essa. Eram as maiores. Quantas mil pessoas? 300 mil. Ele falou, quantos seguidores você tem? Falei, 3 milhões. Na época eram 3. Ele disse, então, lindo, não seja tonto de trazer para 3 milhões de pessoas o que 300 mil pessoas mal intencionadas estão falando. Eu estava com a nota pronta. Eu estava com o videozinho na agulha para postar. E eu ia fazer a coisa mais errada. Quando você responde ao acusador, quando você responde aos teus inimigos, você dá o presente que ele foi buscar. Ele queria te desestabilizar. Ele queria tirar o foco do teu coração. Ele quer que você pare de olhar para Jesus. E o problema é que ele não quer que você viva. Ele não sabe o que sente, mas é isso que ele faz. É para te parar. E quando você dedica tempo para responder à acusação e esquece de Deus que te chamou para o propósito, você para aonde deveria acelerar. Lindo, não responda aqueles que te perseguem, não responda aqueles que te acusam, não respondam o que falam mal de você. Não, bebê, não responda. Se você responde, você alimenta o caos, você dá de presente a sua atenção, você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, para quem não ama você, para quem não quer o teu bem. Então, se você não faz, só tem algo que te sobra. Siga olhando para a missão que o Senhor te deu, siga correndo em direção ao teu propósito, viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa. E aí acontece uma coisa, chega uma hora que os inimigos que te perseguem são envergonhados pelos frutos que você produz. Porque nada é mais poderoso do que uma história de longevidade fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tem um vídeo falando mal do Billy Graham que eu vi, mas eu vi mais de 1000 dele falando de Jesus, dele apresentando o Senhor e milhares de pessoas tomando a decisão. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu estava num quarto no interior de Santa Catarina, e o Senhor falou comigo, abre o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. Eu abri o vídeo e comecei a ver a história dele, e o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a chorar muito. Ele era um garoto, filho de pais que não eram cristãos, ele trabalhou numa rádio, ele tinha uma história muito parecida comigo no começo, foi como a minha vida foi. Só que chega uma hora que ele vira o Billy Graham e ele se torna um grande evangelista do mundo. E eu dobrei meu joelho naquele dia no interior de Santa Catarina, num hotel simples de tudo. Dobrei meu joelho e disse, Jesus, se o começo da minha história é tão parecida com a dele, me deixa viver um pouco o que esse homem viveu na minha vida. Me deixa, Jesus. Ei, lindo. Ele mudou a forma de eu pregar. Você pode falar mal dele, mas ele falou para 200 milhões de pessoas de maneira presencial. Eu tenho 34 anos e nunca vou poder me comparar a um homem que morreu com 99 pregando a mesma palavra. Eu ainda estou longe, faltam mais de 60 anos para eu chegar perto desse homem. Mas eu já posso dizer que o que o Senhor fez até aqui já mudou a história de milhares de pessoas. Já fez coisas incríveis, irmão. 190 países alcançados através do Netflix. Mais de 1 bilhão de pessoas já ouviram o nome de Jesus. Esqueça o que estão falando. Se preocupe em obedecer a voz que te chamou. Ouse prosperar, ouse avançar, ouse viver o que Deus tem para você. Ouse. Acredita, irmão. Vou falar melhor, vou ser claro, vou ser bem transparente. Viva tudo que você pode.
Eu vou ser claro. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de ser pobre. Tem gente que pensa que servir a Jesus é sinônimo de gente sofrida. Não, irmão, não é. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: se o Senhor te der o privilégio de desfrutar das riquezas dessa terra, aproveite, porque isso é um dom de Deus. Então eu vou falar uma coisa para você. Você quer realizar um sonho, mas está com medo do que os outros vão falar de você? Pare de ser tonto e realize o sonho logo. Se Deus te deu condição, se Deus te deu ferramenta, se Deus te deu a provisão, vai e vive o que você precisa viver. Não importa, mas vão falar, deixa o pau torar lindo. Se Deus está te dando o privilégio, aproveita. Não seja refém do pensamento negativo dos outros. Ei, irmão, eu vou te falar uma parada. Quando eu me libertei demais até. Eu fiquei até meio perigoso. Sabe quando você chega na fase do tipo, tô nem ai, maravilhoso, livre, leve, sem jugo, sem nada nas minhas costas, apenas a missão que o Senhor me deu. Irmão, é delícia. Eu ando com o que eu quero, eu compro a roupa que eu quero, eu uso o relógio que eu quero, eu vou aonde eu quero, mas eu não perco o temor do meu coração do Senhor. Ele é a razão do que eu tenho, Ele é a razão do que eu quero, e em tudo aquilo que eu faço glorifica o nome dEle. Ah, mas estão dizendo, o problema é de quem está dizendo. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor deu para mim. Agora, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você. Não seja refém da mediocridade dos outros. Não seja refém da mágoa das pessoas. Não seja refém do ataque daqueles que deveriam te defender. Não seja refém. Se liberte para que você possa viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E o dia que você dar o pause no teu ouvido, no que vem de fora, para ouvir somente o que Deus está falando com você, se prepare, a melhor estação da sua vida vai começar. O nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você vai ir a lugares que nunca sonhou, vai viver coisas que nunca imaginou, vai colher de frutos sobrenaturais. Mas eu preciso te dizer, do lado de fora, o pau vai torar. Mas o que importa não é o que acontece lá fora, é o que Deus está fazendo aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém. Ô Jesus, meu lindo e maravilhoso, não importa. Eu sei que tem um preço a se pagar, Jesus, mas nós não queremos nada senão a sua vontade, senão aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nós vamos ouvir e obedecer a Tua palavra. Nós vamos viver o Teu chamado. Não importa quem se levante, não importa o que aconteça, maior é o Senhor. Nossos olhares estarão em Ti, nossos ouvidos estarão apontados para a Tua voz. Nós não iremos parar, nós não iremos nos acovardar, nós não iremos retroceder, nós não somos aqueles que desistem. Nós vamos viver tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém.